Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Queridos e amados, eu quero informar vocês que hoje nós estaremos encerrando essa nossa pequena série de mensagens, cujo tema escolhemos foi Tempo de Reconstruir. O Senhor pôs no nosso coração estarmos refletindo aqui ao longo de algumas semanas, nos dando a oportunidade de fazer uma reflexão honesta, sincera, nesse tempo que nós estamos vivendo. Na primeira semana estivemos falando aqui sobre os primeiros passos para a reconstrução. Semana passada falamos sobre oposição, os obstáculos que nós enfrentamos em relação a essa obra de reconstrução. E hoje nós estaremos falando sobre o sucesso na obra, primeiros passos, os obstáculos, e hoje encerramos essa nossa temática com o subtema o sucesso na obra. Amém, irmãos? Então eu quero que você agora abra sua Bíblia ainda em Neemias, no capítulo de número 2, no versículo de número 11. Neemias capítulo 2, no versículo de número 11. Obrigado, meu irmão. Nós estaremos lendo do verso 11 ao verso 20. Do versículo 11 a 20. Quem achou diz amém. Neemias capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 20. Diz assim: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém.
Irmãos, sucesso. Sucesso é uma das palavras que mais estão em alta hoje. Sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso afetivo, muitas outras coisas. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês nessa noite. Uma das piores coisas que podem acontecer a um cristão é ele ter sucesso em coisas secundárias e ser um fracassado naquilo que agrada a Deus. Guarde isso no seu coração. Uma das piores coisas que podem acontecer a um cristão é ele ter sucesso naquilo que é irrelevante, naquilo que é secundário, mas ser um fracassado naquilo que é importante e naquilo que agrada a Deus. E isso nos leva a pensar sobre a nossa escala de valores e prioridades. Amém? Se é uma grande tragédia o cristão ter sucesso naquilo que é secundário e ser um fracassado naquilo que é importante, então vale a pena a gente parar de vez em quando e rever a nossa escala de valores. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente pode começar, a Bíblia aponta esse caminho. A Bíblia começa nos apontando que, em primeiro lugar, na vida do cristão, na vida do ser humano, vem Deus. Amém? Primeiro vem Deus, depois vem a família, depois vem a igreja ou a obra de Deus, e assim sucessivamente. E temos aqui nesse texto, então, irmãos, um exemplo de sucesso, mas não qualquer sucesso. Um sucesso naquilo que era importante. Um exemplo de sucesso na obra de Deus. Amém? No capítulo 1 do livro de Neemias, nós ficamos sabendo que Neemias recebeu a visita na região onde morava de alguns homens, entre eles um de seus irmãos. E Neemias tomou conhecimento de qual era o estado da cidade de Jerusalém naquele período pós-cativeiro. Como estava a cidade santa, como estava a cidade de Deus, a cidade escolhida, a cidade bendita, e consequentemente como estava o povo naquela cidade. E a gente toma conhecimento no capítulo 1 que Neemias fica sabendo que o povo estava em desprezo, em opróbrio, os muros estavam derrubados, as portas queimadas a fogo, e Neemias lamenta, ele senta, ele chora. E a gente fica sabendo que Neemias passou 4 meses numa campanha de oração, para depois ir até o rei, e aí pedir ao rei, para quem ele trabalhava como um copeiro, e ele foi pedir ao rei os recursos, para que ele pudesse se dirigir até Jerusalém, e ajudar na transformação daquela cidade, e consequentemente, ajudar na reconstrução de muitas coisas importantes na vida do povo judeu. Neemias vai até o rei aqui no início do capítulo 2, e o rei fornece para Neemias os recursos necessários. Então aqui nessa segunda parte do capítulo 2, é o nosso texto de hoje, nós começamos a saber que Neemias ele vai até Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele passa 3 dias sem fazer nada. Depois que Deus põe algo no coração de Neemias, Neemias se levanta à noite. Terceiro dia, Neemias se levanta à noite com alguns poucos homens. Não diz nada ainda ao povo de toda aquela caravana que estava se montando para começar a obra. Neemias não diz nada a ninguém. Pega alguns poucos homens, monta em um animal e ele vai dar um passeio pelas ruas ao entorno da cidade de Jerusalém.
Ele vai olhar de perto. E aí esses versos, do versículo 11 até o versículo 17, a gente fica sabendo como de fato estava a cidade. Estava em escombros, ao ponto de Neemias ficar impedido de ter acesso a determinadas regiões na cidade, porque não tinha por onde o animal passar. Eram pedras e madeira, eram ruínas. E Neemias calado vai lá, observa de perto, depois ele volta. E agora então ele reúne todo o povo, os líderes judaicos, os magistrados e todo o povo que estava disponível para fazer a obra. Algumas pessoas que já tinham vindo com Neemias, outras pessoas que foram agregando-se à caravana de Neemias durante as cidades, no percorrer das cidades que Neemias passava, e outras pessoas que de fato já estavam ali em Jerusalém, judeus que estavam esperando o socorro do Senhor. Eles se agregam a Neemias, as famílias de Jerusalém, quando Neemias chega. E então, depois de Neemias observar, Neemias agora chega diante de todo o povo, diante do povo, e Neemias agora vai conversar com eles. É o momento de conversar com o povo. E Neemias diz: olha pessoal, essa é a situação da cidade de Jerusalém. Na minha versão vai dizer que vai chamar a palavra opróbrio, mas talvez na sua já traga mais, já esteja mais contextualizada para os dias de hoje. É vergonha. Neemias vai dizer: essa é a situação de Jerusalém, mas chegou a hora de a gente mudar essa situação. Chegou a hora de a gente deixar de ser opróbrio. Chegou a hora de a gente deixar de ser motivo de vergonha. Vamos mudar essa situação. E quando Neemias coloca diante do povo, diz a Bíblia que o povo respondeu: disponhamos-nos e edifiquemos. E vai dizer aqui no versículo 18 ainda, que eles fortaleceram as mãos para a obra. Queridos, no capítulo 3, nós vamos ficar sabendo, na verdade o capítulo 2 e o capítulo 3, eles apresentam toda a estratégia usada, que culminou no sucesso dessa reconstrução, no sucesso dessa obra. No capítulo 2 está a estratégia, as atitudes, as ações. No capítulo 3 a gente tem uma lista das famílias, das classes de pessoas que habitavam naquela cidade, como sacerdotes, levitas, como líderes de tribo. A gente no capítulo 3 tem uma lista de todas as pessoas que se envolveram com aquela obra. E um pouquinho mais para frente, no capítulo 5, a gente fica sabendo que essa obra foi concluída. Ela foi concluída com sucesso. Em 52 dias eles reconstruíram. Aqui Neemias é apresentado como um excelente organizador, um excelente líder comunitário, que levanta o povo, ou que na verdade encoraja o povo a assumir um compromisso com a reconstrução. Essa é a ideia central aqui. Neemias é esse instrumento de Deus que encoraja o povo, que põe aquela semente, e o povo fortalece as mãos e o povo constrói junto com Neemias. Então, queridos, o desejo do meu coração é que essa palavra, ela nos leve a assumir um compromisso com essa obra que temos para fazer. Amém? Que possamos sair daqui encorajados, não de maneira superficial, mas assumindo um compromisso com o direcionamento de Deus, entendendo o que tem que ser feito e com coragem para fazer. Então, irmãos, esse texto ele acaba nos ensinando sobre como o sucesso na obra acontece. Talvez você me pergunte: pastor, então como é que o sucesso na obra acontece? Esse texto se propõe a dar essa resposta para nós. Em primeiro lugar, ou melhor, não como, mas quando. Em primeiro lugar, quando o sucesso na obra acontece? Nós podemos dizer aqui, com base nesse versículo de número 12,
que o sucesso na obra, ele acontece quando Deus encontra corações sensíveis à sua voz. Amém, irmãos? O sucesso na obra acontece quando Deus encontra corações sensíveis à sua voz. Eu acho que tudo parte daqui. Do versículo 12 diz assim: então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Essa obra só aconteceu porque Deus encontrou um homem com um coração sensível à sua voz. Deus colocou algo no coração de Neemias, e Neemias se permitiu ser encorajado, se permitiu ser desafiado por aquilo que Deus colocou no seu coração. Queridos, me deixa dizer uma coisa a vocês. Sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Sabe por que muitas coisas não acontecem nas nossas vidas? Porque temos andado insensíveis à voz de Deus. Temos andado muito insensíveis à voz do Senhor, endurecidos e resistentes. Você crê comigo que Deus fala? Meus irmãos, Deus fala. Deus está se revelando para o seu povo dia após dia, momento após momento. O problema é que muitas vezes nós lutamos para sufocar a voz de Deus em nossos corações. Muitas vezes Deus fala, nos incomoda, nos direciona, revela para nós a sua vontade, mas nós fazemos o possível para nos ocuparmos com qualquer outra coisa, para que a gente não pense naquele desafio que Deus colocou no nosso coração. Muitas vezes, ao invés de irmos de onde Deus nos deu, nós tentamos de tudo para não ficarmos, tentamos de tudo para esquecermos aquilo que Deus está martelando em nosso coração. Se você parar agora, eu lhe desafio a fazer isso. Parar agora um pouco para refletir e pensar quantas coisas Deus não tem colocado nos nossos corações nos últimos dias para fazer. Quantas coisas Deus não tem colocado, quantas realidades, quantas coisas você não sentiu. Poxa, Deus está me dando um direcionamento. Poxa, Deus está me mostrando isso. E agora você responde, com quantas dessas coisas você está plenamente envolvido? O sucesso na obra, ele só acontece quando, em primeiro lugar, Deus encontra corações sensíveis à sua voz. O problema não é que Deus não fala. O problema não é que Deus não põe algo ou não põe coisas em nossos corações. O problema é que nós estamos lutando para abafar a voz de Deus em nossos corações. Amém, irmãos? Mas então vamos começar aprendendo isso hoje. O sucesso na obra acontece, mas acontece quando Deus encontra corações sensíveis. Se Neemias tivesse endurecido o coração para aquilo que Deus pôs no seu coração, a gente não sabe dizer o que seria daquela cidade, daqueles muros em Jerusalém. Mas aí esse texto nos ensina mais. Ele nos ensina que o sucesso na obra acontece quando pessoas, em segundo lugar, assumem a responsabilidade. Enquanto eu pensava nisso, Deus falava tanto comigo, porque a gente está vivendo um tempo assim, tão mimado de evangelho, sabe? Tão mimado que muitas vezes a nossa imaturidade nos leva a pensar que aquilo que precisa ser feito na nossa vida é de responsabilidade sempre dos outros. E olha o que o texto vai dizer aqui no versículo 1. Chama atenção para isso, mas não só isso. O texto começa dizendo assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. A gente vai ver aqui, ao longo desses 10 versículos, na verdade, começando pelo versículo 11, nós vemos aqui 13
verbos sendo conjugados na primeira pessoa. No versículo 11 nós temos cheguei. Ainda no versículo 11, estive. Um pouquinho mais para frente, levantei. Se você for lendo, saí, contemplei, passei, subi, voltei, tornei, entrei. Tudo ação de Neemias. Neemias é um homem, um tipo de homem que chama a responsabilidade para si. Ele podia muito bem saber daquela situação e dizer, mas isso não é comigo. O que é que eu posso fazer? Eu sou apenas um copeiro do rei. O que é que eu posso fazer se eu estou distante? Mas irmãos, precisamos pensar sobre isso, porque o sucesso na obra só acontece quando pessoas assumem a responsabilidade da reconstrução. Precisamos assumir a responsabilidade, porque muitas vezes a nossa imaturidade nos leva a pensar, se eu estou passando por isso, eu só sou assim porque por conta da minha história, pastor. Responsabilizando, faz de tudo para colocar a responsabilidade em coisas ou em pessoas. Quantas vezes eu fui aconselhar pessoas, pastor, porque o senhor não conhece a minha história, minha família, minha criação. Se não chamar a responsabilidade para si, não tem obra. Pastor, as minhas atitudes o meu casamento só está assim por conta dela. A culpa é da minha esposa, porque toda vez eu quero e aí ela não se envolve comigo nesse projeto. Eu só não faço isso porque não tenho oportunidade. Quantas vezes nós demonstramos a nossa grande imaturidade em achar que a responsabilidade do que precisa ser feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, às vezes a gente acha que a responsabilidade é sempre dos outros. E sabe o que me fascina aqui? É saber que Neemias se envolve com um problema que nem dele era. Neemias não é o tipo de... Porque assim, você assumir a responsabilidade de um problema seu, da sua igreja, da sua casa, da sua vida espiritual, é o mínimo que a gente pode fazer. Mas Neemias, ele nos ensina aqui a ir além, a assumir a responsabilidade até do problema dos outros. Nós sabemos que o povo de Israel foi levado para o cativeiro por conta de seus pecados, amém? Mas naquela época Neemias não era nem vivo. Quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro, Neemias não era nem nascido. Neemias nasceu no cativeiro. O povo não estava ali por conta dos pecados de Neemias. Mas é interessante que quando você vai ver a oração de Neemias, você toma conhecimento disso na primeira parte do capítulo 2. Neemias se coloca no lugar do povo, dizendo: Deus, perdoa os nossos pecados. Ele é o tipo de homem que chama a responsabilidade para si. Ele se levanta, ele lamenta, ele senta, ele chora, ele contempla, ele sobe, ele volta, ele desce, ele torna, ele entra, ele sai. É o tipo de crente maduro, que se envolve não apenas, que assume a responsabilidade não apenas dos seus problemas, mas que tem maturidade até para assumir a responsabilidade na reconstrução e na transformação da vida de outros. Esses dias eu estava vendo uma frase bem interessante, porque eu acho que é um tempo de muita reflexão, irmãos. Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo que o cristianismo de muitos está sendo provado. Quem é crente e quem não é crente, quem adora Deus ou quem adora ídolos. E eu vi um rapaz comentando que um dos grandes sinais de maturidade é você, uma pessoa quanto mais madura, mais servo é. Ela não se preocupa e fica lamentando porque não foi servida, mas ela assume a responsabilidade de servir a outros. Quanto mais maduro, mais servo a pessoa se torna. Mas a gente está cansado de ver pessoas, muitas vezes na internet, coisa feia, não apenas limitando-se aqui à nossa cidade de Patos, mas em todos os lugares por onde a gente vê pessoas, às vezes, colocando indiretas na internet, justificando suas falhas, justificando suas ausências, justificando seus desvios de conduta, e muitas vezes querendo colocar a culpa na história, querendo colocar a culpa nas pessoas que não cuidaram delas. Meus irmãos, o sucesso na obra só acontece quando existem pessoas que assumem a responsabilidade. Tem um problema na sua casa?
a responsabilidade é sua. Tem um problema nessa igreja, ou mais do que isso, que é cheio de pessoas, a responsabilidade é sua também. Tem um problema na sua vida, a responsabilidade é sua. Assuma essa responsabilidade. A menos que existam pessoas como Neemias para assumir responsabilidade, obra nenhuma tem sucesso. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Será que é a máscara ou é a palavra que não está deixando o povo? Mas é muito claro isso aqui. Essa palavra sucesso é muito linda. Quando eu pensei nesse subtema, o sucesso na obra, isso é muito lindo. É muito romântico, é uma frase bem clichê assim, sucesso. Mas o sucesso naquilo que vale a pena é um sucesso que demanda de nós uma mudança de vida. Sucesso nas coisas mais importantes é um sucesso que exige de nós uma confrontação da parte de Deus. Ter sucesso em outras coisas é muito fácil. Mas ter sucesso naquilo que é importante tem um preço a ser pago. Primeiro, nós temos que ter corações sensíveis. Começar a não abafar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Tanto para fazer não só a nosso respeito, a nossa família e igreja, mas muitas coisas que Deus coloca no nosso coração para fazer pelas pessoas lá fora. Para reconstruir vidas lá fora. E muitas vezes a gente abafa a voz de Deus. Mas também assumir a responsabilidade. Mostrar que somos pessoas maduras. E que Deus pode sim contar conosco nesse processo de reconstrução. Mas não só isso, irmãos. Acompanha comigo aqui. Em terceiro lugar, quando o sucesso na obra acontece? Quando existe o desejo de mudar de situação. Irmãos, eu tentei ao máximo formular algumas verdades de maneira mais clara possíveis. O sucesso acontece quando existe o desejo de mudar de situação. E esse verso aqui, para mim, é interessante. É o desafio que Neemias coloca diante do povo no versículo 17, quando Neemias diz assim: então lhes disse, Neemias coloca diante do povo: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. E agora ele faz o desafio: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha, ou deixemos de ser opróbrio. O sucesso na obra só acontece quando existe o desejo, o real, verdadeiro desejo de mudar de situação. Neemias lança diante do povo o desafio: pessoal, vocês estão contentes com isso? Jerusalém virou opróbrio, Jerusalém virou vergonha, miséria, e agora chegou o tempo de mudar de situação. Então aquele povo que estava desejoso de ver aquela situação mudada, sendo transformada, aquele povo vai, se levanta e diz a Neemias que pode contar com eles. Deixar de ser vergonha, mudar de vida. Irmãos, é triste ver o como muitos de nós, muitas vezes, nos acostumamos com o que não presta. Rapaz, por que é que a gente tem esse talento tão horrível de se acostumar com o que não presta? Às vezes é um casamento, sabe, de fachada. Às vezes é uma vida espiritual anêmica, que sai lá fora, ninguém sabe nem que é crente. Às vezes é um testemunho tímido, que não consegue de forma alguma falar do Senhor Jesus Cristo para ninguém. Porque agora há pouco eu vinha no carro escutando a música que eu até citei aqui outro dia, que é o Lamento, né, de Israel. Quando esse povo foi convidado para voltar, muitos preferiram ficar na Babilônia, se acostumaram com o que não presta lá. E muitas vezes nós nos acostumamos com o que não presta, com coisas ruins, com a vida, um relacionamento mais ou menos com Deus, um casamento mais ou menos, um discipulado mais ou menos, um testemunho fraco.
Mas o sucesso na obra, ele é possível sim, ele acontece, irmãos, quando nós estamos verdadeiramente dispostos, quando nós realmente desejamos mudar aquela situação. E eu quero perguntar a você, porque ao longo dessas semanas eu tenho certeza que Deus tem te mostrado algumas áreas na sua vida que precisam de reconstrução. E eu quero perguntar a você: você queria mesmo que isso mudasse lá na sua casa? Você queria mesmo que isso mudasse na sua relação com Deus? Porque tem gente que se acostuma com o que não. É triste. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê tantos exemplos. Eu estava, por exemplo, essa semana lendo novamente aquele texto muito clássico de Marcos capítulo 10. O cego Bartimeu, cego de nascença. Jesus está passando em Jericó, ele está à beira do caminho e ele sabe que Jesus está passando. Ele ouve falar que Jesus está passando e ele já não aguentava mais aquela situação. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o povo tentou calar ele, mas ele tinha o desejo ardente de que aquela situação mudasse. Ele clamou. Disseram: se cala, o mestre não vai te ver não, o mestre não vai te ouvir não. E ele começa a clamar cada vez mais alto, ao ponto de Jesus ouvir e dizer: traga ele para cá. E é interessante que quando Bartimeu vai, sabe o que Bartimeu faz? Ele pega a capa que os mendigos naquela época eles usavam, que dava a eles o direito de mendigarem na rua, porque tinha um tipo de capa que se usava naquela época. Era uma espécie de cartão do Bolsa Família ou alguma coisa semelhante, mas era uma capa que dava direito a ele a mendigar. E quando ele se levanta, ele não queria, ele estava tão desejoso de mudar de vida, de mudar de situação, de sair daquela miséria, daquela vergonha, que quando ele se levanta, antes de Jesus fazer o milagre, ele lança a mão de sua capa. É como quem diz: eu não volto mais para essa vida de jeito nenhum. Jesus está aqui, a minha chance é essa, minha vida vai mudar e vai mudar hoje. Irmãos, a menos que haja esse desejo de deixar de ser vergonha, de deixar de ser mais ou menos, a menos que haja o desejo de mudança, o sucesso na obra não vai acontecer. Que nessa noite o Espírito de Deus nos chacoalhe, de maneira que eu diga: Deus, eu preciso mudar, minha vida espiritual precisa mudar, meu casamento precisa mudar, minha relação com os meus filhos precisa mudar, minha relação com os perdidos lá fora precisa mudar, minha relação com os meus irmãos e o compromisso com a igreja precisam mudar. A menos que a gente tenha esse desejo, porque a gente se acostuma com alívio, quando na verdade Deus tem descanso para a gente. A gente se acostuma com paliativos. Às vezes a nossa vida está meia boca. Quando ela piora demais, a gente dá um gritozinho para o socorro, vem um alíviozinho de Deus, mas aí a gente não muda, a gente não faz mais nada, e de repente volta tudo como era antes. Eu fico lembrando também de Mateus capítulo 11, versículo 28. E a proposta ali, são duas propostas diferentes. Quando Jesus diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Às vezes a gente está acostumado a dar só um passo em direção a Deus. Quando recebe um alíviozinho, aí a gente volta para aquela vida mesquinha, quando na verdade Deus tem mais do que alívio, Ele tem descanso. Quando a situação é transformada, aí a gente pode dizer o que o povo disse lá no capítulo 8: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, irmãos, temos que desejar que essa situação mude, porque só há sucesso na obra quando existe o desejo real de mudança. Eu não quero mais ser assim. Tanta gente, eu vejo aí um paradoxo, porque por um lado é muita gente determinando, mandando em Deus, né? Quando na verdade era para eles estarem falando consigo mesmos. Às vezes a gente quer jogar para Deus: Deus, eu determino que isso aconteça, mas não é assim. Você tem que determinar para você que você vai mudar de vida, porque Deus tem dado as ferramentas. Tem ou não tem, irmãos? Deus tem dado as ferramentas. Não é mandar em Deus não, é determinar o teu coração, dizer: Deus, vem aqui, me ajuda, porque essa situação não é para permanecer mais na minha vida não. Isso aí não é para estar acontecendo mais na minha casa não. Então eu vou me levantar, eu vou reconstruir.
Então precisa haver o desejo de mudança, um desejo real de mudança e não paliativo. Eu quero dizer a você que está aqui nessa noite e os irmãos que estão nos assistindo, Deus pode mudar a nossa vida hoje, aqui, agora. Eu creio nisso, eu creio, irmãos. Eu não vim aqui para desanimar vocês, não. Vim aqui para trazer uma palavra de Deus. Houve sucesso nessa obra e eu espero que haja sucesso nessa obra aqui, e nessa obra aqui, e na obra nas casas de vocês, e na obra nessa cidade que essa igreja pode fazer. Mas para isso precisa haver discernimento, para isso precisa haver, precisamos assumir a responsabilidade, para isso precisa um desejo real de mudança. Mas em quarto lugar, o sucesso na obra acontece quando há mútua cooperação. Mel citou aqui no início do culto e eu já peguei assim, Deus falando. O sucesso na obra acontece quando há mútua cooperação. A gente vai encontrar aqui no versículo 18, quando diz: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, o povo respondeu, Neemias não está só não, disponhamos-nos e edifiquemos. Olha o plural aqui, agora o povo diz, estamos juntos. Amém, irmãos? Meus irmãos, em quase tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de cooperação. E a cooperação é tão importante que Neemias dedica um capítulo todo, o capítulo 3, o capítulo todo, é só falando sobre as famílias, as pessoas e as classes de pessoas. Todas as pessoas que se envolveram, que fizeram parte dessa obra, estão aqui no capítulo 3. A própria Bíblia nos apresenta, nos define como cooperadores do Evangelho. Você concorda comigo que existem muitas coisas para serem feitas na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade? Amém? Concorda comigo que existem muitas coisas para serem feitas na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade e nas nossas vidas? Isso só será possível se não tivermos preguiça e nem formos covardes. Precisamos nos envolver. Todo mundo precisa se envolver nessa obra. Nessa obra não tem espaço para preguiçoso nem covarde. Amém, irmãos? E às vezes a gente é. Uma coisa tão mínima. Esses dias Samara deu um ultimato lá em casa. Calma aí, não é feminismo não, viu, irmãos? Deu um ultimato lá em casa. A gente precisa organizar nossa saúde. Ela inclusive esses dias lá em João Pessoa teve indo em alguns médicos e com esse desejo de perder peso, de estar bem, né? Cuidar do templo e morar do Espírito Santo. E aí aqui lá eu ouvi uma pessoa ou outra dizer, pessoas não crentes, pastor, ou Bruno, ou rapaz, Senhor, isso só será possível se toda a família se envolver nesse projeto. E eu disse, poxa vida, eu tenho que me envolver. Se bem que não é só ela que está precisando não, né, irmãos? Eu estou precisando também me adequar disso aí. Mas, irmãos, é tão bom quando há cooperação. Quando a mulher chega para o marido e diz, olha, tem algumas coisas fora de órbita aqui do nosso casamento. A nossa casa, essa relação com nossos filhos, tem algumas coisas no comportamento deles que precisa mudar. E aí o marido diz, estou contigo. Vamos junto nós dois, vamos fazer essa obra. Ou o marido chega para a esposa, percebe algo que está acontecendo e chama a esposa, aí meu amor, vamos desenvolver nisso. É tão bom como quando um líder de departamento pode contar com o resto do povo e dizer, olha, tem algo que precisa ser feito, é para a edificação da igreja, é para o alcance dos perdidos. E aí o povo diz, pode contar comigo, líder tal, ou pastor, seja lá quem for. Nós não somos preguiçosos nem covardes. Nós vamos encarar a realidade, vamos dar as mãos juntos e vamos reconstruir juntos. Amém, irmãos? Não é tão bom? O sucesso na obra, meu pastor sempre disse isso. Não sei onde ele ouviu, mas eu peguei, já disse aqui não sei quantas vezes, eu acho que eu vou morrer dizendo que um sonho compartilhado
E quando eu digo compartilhado, não é apenas de você ter falado para outros, mas que é quando outros compartilham daquele desafio, abraçam. Um sonho compartilhado é um sonho realizado. E eu posso dizer também que uma obra compartilhada é uma obra realizada. Às vezes tem um irmão da igreja que está passando por uma situação terrível, e aí, ao trabalhar de Deus, Deus usando várias pessoas dentro da igreja, fora da igreja, em casa, para reconstruir aquela vida para Jesus. Isso é um casamento que está precisando ser reerguido, e aí Deus começa a levantar pessoas, peças, ferramentas nessa terra, e aí um dá uma palavra, o outro ora, e um faz uma visita, e de repente as coisas começam a acontecer, e Deus faz a obra. Às vezes é para salvar alguém lá fora, às vezes é para uma edificação dentro da igreja mesmo. Tanta coisa a gente pode fazer, mas precisa haver cooperação, porque o sucesso na obra, ele só acontece quando há mútua cooperação. Deus pode contar com você hoje para aquilo que precisa ser feito na sua casa, na sua igreja e nessa cidade. Deus pode contar com você. Eu me esqueci qual foi a música que cantaram aqui antes, mas teve uma hora que começaram a cantar uma música e eu disse a ele: Deus, que assim seja. Porque às vezes a gente canta algumas músicas e a gente nem percebe o compromisso que a gente está fazendo através da letra daquela música. Mas eu quero perguntar a você: Deus pode contar com você para essa obra na sua casa, nessa comunidade e nessa sociedade? Deus pode, porque Ele está ouvindo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, em quinto lugar, o sucesso na obra acontece quando ações práticas começam a ser tomadas. A gente pode ver isso aqui no versículo 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós não quer dizer porque Deus vai ajudar que a gente vai ficar parado. Então ele diz aqui na segunda parte: nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Agora é a hora da prática. Então a pergunta que nós nos fazemos é, depois de tudo que temos ouvido ao longo dessas 3 últimas semanas, seria bom que pudéssemos nos fazer algumas perguntas, como por exemplo: o que eu posso fazer para fortalecer minha família? O que eu posso fazer para restaurar o controle da educação dos meus filhos? O que eu posso fazer para ter uma vida espiritual saudável e avivada? O que eu posso fazer para a edificação da igreja e para o avanço do evangelho? Fazendo uma pausa aqui, só para dar um exemplo prático sobre isso. Esse dia eu estava conversando com Samara. Samara está sendo bode expiatório hoje. Estava demorando, né, amor? Mas tem uns exemplos lá de casa que são assim, bem... Esses dias Samara, eu percebi e conversei com ela, né? E acho que serve de exemplo para nós também. Elias está crescendo, e apesar de Elias ser uma bênção, parece que é o mais de tudinho. Não, é Samuel, né? Samuel já disse ali que é ele. Elias é pinga-fogo também, dá muito trabalho. Então ele está naquela fase de você não se enganar de que ele é pecador, entendeu? Você não tem dúvida de que ele é pecador. Aí então aqui e acolá, nos últimos 2, talvez 3 meses, eu percebi que minha esposa aqui e acolá, sem paciência, porque já é o terceiro, os cabelos vão ficando brancos, e às vezes parece que a gente se deixa ser ganho pelo cansaço. Aqui e acolá acontecia uma coisa que Elias fazia, e Samara: ô Bruno, vou chamar seu pai, viu? Peraí, pelo amor de Deus, está errado. Essa é a fase importante que você precisa mostrar para ele quem você é. E eu sei que minha esposa sabe disso, que a gente já passou, esse é o terceiro, né? E já tem gente até profetizando que talvez ainda venha mais, só se Deus desligar. Mas eu quero dar um exemplo prático, porque assim, pelo comportamento dela, ela estava deixando em alguns momentos que Elias tomasse fôlego. Um menino que vai fazer 3 anos tomar fôlego para uma mãe. Ô Bruno, vem cá. Eu digo: vem cá não, amor, vem cá você. Pelo amor de Deus, esse menino precisa saber que quem manda aqui são os pais.
Ele precisa desde cedo saber o que é obediência, disciplina. Porque às vezes as mães, eu lembro que na minha época minha mãe às vezes fazia isso: ô Roberto, chamava meu pai. Mas é só um pequeno exemplo aqui, quando eu citei. Talvez a gente possa perguntar aqui: o que eu posso fazer para restaurar o controle da educação dos meus filhos? E aí eu citei esse exemplo, que eu disse: Samara, a partir de agora você não me chama. Uma situação como essa, você é mãe, então você conversa com ele e faz o que precisa ser feito. Mas o que é que a gente pode fazer também para tornar a nossa vida espiritual mais saudável? Mas, queridos, não apenas fazer essas perguntas, o que eu posso fazer, porque eu tenho certeza que algumas dessas coisas a gente já sabe a resposta. Mas não só saber fazer, a gente precisa começar a fazer. Amém, irmãos? Nenhuma reconstrução. Eu acho lindo quando a Bíblia diz que o Neemias e o povo era uma colher de pedreiro na mão e a espada na outra. O povo estava na prática, na tora, o sangue estava na canela. Não era aquela conversinha bonita: eu vou apenas orar, lamentar, vou aqui pagar de alguém o Nobel da Paz. Não, para aquele tempo não. Neemias pegou a colher de pedreiro mesmo. Então aquilo que Deus tem falado tem que se tornar prática na nossa vida. Mateus capítulo 7, fechando o sermão do monte, ele vai falar de duas categorias de pessoas: aquelas que constroem sobre a rocha e aquelas que constroem sobre a areia. Aquelas que constroem sobre a rocha são tidas como pessoas sábias. As que constroem sobre a areia são tolas. Por quê? Os que constroem sobre a rocha são aquelas pessoas que ouvem as palavras do Senhor e as praticam. E os que constroem sobre a areia, aquelas pessoas tolas, são aquelas que ouvem, mas não praticam. O evangelho precisa tornar-se vida. O que precisa ser feito, eu não posso esperar mais uma semana para fazer. Eu não posso esperar mais um mês, a próxima série de mensagens no ano que vem. Eu preciso começar a fazer hoje. Então o sucesso na obra só acontece quando ações práticas começam a ser tomadas. Que essa palavra aqui seja a nossa palavra. Que possamos dizer nessa noite: nos disporemos e reedificaremos. Nos disporemos, Deus, e reedificaremos, Senhor. Porque a gente precisa tomar essas ações. Precisamos tomar essas medidas. Precisamos colocar isso na prática. Sexto e último lugar: o sucesso na obra acontece quando Deus está conosco. Amém? Amém. O sucesso na obra acontece quando Deus está conosco. Eu acho interessante porque isso nos leva a pensar em algumas coisas, mas me deixa apenas ler novamente o versículo 20. A primeira parte diz assim: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. O sucesso na obra acontece quando Deus está conosco. Irmãos, tem algumas coisas na nossa relação com Deus, na nossa vida espiritual, que a gente conhece os exemplos bíblicos, mas nem sempre a gente consegue colocar isso de maneira explicada, clara para as pessoas. É verdade que Deus tem interesse nessas coisas que são importantes para nós, mas às vezes Deus só se envolve com a obra quando Ele é convidado para se envolver com aquela obra. Amém? Você acredita nisso? E é por isso que Ele escolheu a oração como meio de conectar o céu com a terra, a onipotência do céu, né? A onipotência de Deus com a pequenez e fragilidade humana, a incapacidade humana. Existem alguns textos bíblicos que me fazem lembrar disso, mas um dos que eu me recordo e acho interessante é quando
Lá em Caná da Galileia, no capítulo 2 do Evangelho de João, o tempo já era determinado para Jesus se manifestar e fazer seu primeiro milagre ali. Eu vou até aproveitar para dizer para vocês que esse dia eu estive conversando com alguém que disse: mas pastor, a Bíblia só registrou esses milagres de Jesus. Talvez você seja confrontado às vezes com esse tipo de pergunta, mas a gente sabe que Jesus fez vários outros milagres quando era criança. Às vezes tem evangélico, né, que vem com essa história, mas a Bíblia diz que o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia. Foi o primeiro, em João capítulo 2. Aí o povo começa a procurar em todos os livros aí, menos na Bíblia, mas a Bíblia diz que o primeiro foi no capítulo 2. Tinha uma necessidade naquela festa de casamento? Tinha. Mas tinha uma pessoa ali também muito importante, que era Maria, a mãe de Jesus. E Maria vai e envolve Jesus naquele problema. Ela chama Jesus para o problema. Além de Maria ter feito isso, a Bíblia vai dizer nas primeiras frases que Jesus, junto com seus discípulos, ele foi convidado para aquela festa. A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus vai dizer, já no seu evangelho, que aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre para ele. Existem muitas coisas que Deus tem interesse, mas ele só começa a se envolver quando ele é convidado. E a gente vê isso na Bíblia. E a pergunta para nós é: se o sucesso na obra acontece, ou só acontece se Deus estiver conosco? Então eu te pergunto, você já convidou Ele para essa obra? Você tem clamado a Ele, assim como Neemias passou 4 meses. Na verdade, todo esse livro para quando você pensa que Neemias vai tomar um fôlego, Neemias ora de novo. A todo instante, Neemias está trazendo Deus para uma obra que era de Deus. Mas me deixa te dizer uma coisa aqui interessante. O sucesso na obra, quando Deus está no negócio, o sucesso é garantido. Mas aí então uma coisa aqui interessante. Sabe por que quando Deus está, o sucesso acontece? Talvez você diga, porque Deus toma a frente e faz o rebuliço todinho. Nem sempre. Às vezes Ele passa à frente, sim. Mas o sucesso na obra não acontece porque todas as vezes Deus passa à frente e faz por nós. Não. O sucesso na obra acontece quando Deus está presente, porque tudo que fazemos, Deus abençoa. As nossas palavras em direção a essa reconstrução, Deus usa de maneira poderosa. As nossas ações em relação à reconstrução, Deus usa de maneira poderosa. Isso significa dizer que quando Deus está, o sucesso na obra é garantido, porque cada tijolo que a gente bota, Deus abençoa. Porque quando Deus não está, nossas palavras não têm poder, as nossas ações perdem a força. Mas quando Deus é convidado para essa obra, aquilo que a gente fala, as nossas ações, aquilo que a gente começa a fazer, Deus começa a usar aquilo de maneira poderosa, e a obra tem de fato um bom êxito. Amém, irmãos? Então, o fato de dizer que Deus nos dá bom êxito, isso não quer dizer que eu vou cruzar os meus braços e vou esperar que Deus faça. Mas não. E foi essa a ideia do povo. Quando Neemias disse, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, logo em seguida ele diz, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Enquanto fazemos, Deus edifica. Enquanto agimos, Deus abençoa. Amém, irmãos? Mas eu quero encerrar recapitulando para a gente aqui. O sucesso na obra acontece, em primeiro lugar, quando Deus encontra corações sensíveis. Guarda isso. Quando a gente não abafa a voz, o direcionamento de Deus. Sucesso na obra acontece quando nós assumimos a responsabilidade.
A gente vive num tempo, uns valores tão invertidos, que a gente só quer colocar a responsabilidade nos outros, nas circunstâncias, nas coisas, menos na gente. Sucesso na obra, em terceiro lugar, só acontece quando existe um desejo real de mudança, não de alívio, mas de mudança. Nós vamos deixar de ser opróbrio, nós vamos deixar de ser vergonha, nós vamos deixar de ser meia boca. A gente quer uma mudança completa. Quarto lugar, o sucesso da obra só acontece quando há mútua cooperação. Deus conta com cada um de nós, Deus conta com todos nós. Quinto lugar, o sucesso na obra só acontece quando ações práticas começam a ser tomadas. E em sexto lugar, o sucesso na obra só acontece quando Deus está conosco. Eu quero encerrar dizendo uma coisa a você. Presta bem atenção. Quando tudo estiver de pé, porque eu sei que vai ficar, eu estou crendo que Deus vai nos encorajar esses dias, e a gente vai em direção àquilo que eu falei na primeira pregação. Nós vamos em direção a um tempo novo e melhor. Amém? Um tempo novo e melhor com Deus em todas as áreas da nossa vida. Estamos indo em direção a isso. Então, quando tudo estiver de pé, quando as muralhas forem reconstruídas, não esqueça de fazer manutenção. Amém, irmãos? Não deixe que aquilo que Deus te ajudou a construir caia de novo. Não deixe que aquilo que Deus te ajudou a reconstruir caia de novo. Cuide da sua vida espiritual, cuide da sua família, cuide da igreja, cuide do projeto missionário que Deus colocou no teu coração. Cuide, faça a manutenção, não permita que esse muro seja caído novamente. Então, quando tudo estiver maravilhoso, permaneça na presença de Deus, permaneça firme, dando os mesmos passos, tomando os mesmos cuidados, agindo da mesma forma. E aí certamente a gente vai poder olhar para isso e vai dizer: essa foi uma grande obra. Deus nos deu bom êxito, e a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, irmãos? Vamos cantar ao Senhor. Nós temos um hino que escolhemos para cantar nesses dias, e a gente pode fazer desse louvor uma oração para nós. Eu queria que você fizesse isso também junto comigo. Vamos cantar com muita alegria. Se você puder ficar de pé, fica de pé. Que o Espírito de Deus fortaleça as nossas mãos nessa noite. Que Ele fortaleça as nossas mãos para a obra, em nome de Jesus Cristo. Tarefa a cumprir, já determinei em meu coração. Tenho muros pra reconstruir. Dessa obra eu não abro mão. Como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que eu vou conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor segundo a boa mão do meu Senhor. Aleluia! Reconstruir meus sonhos, reconstruir
nações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Deus, nós queremos nessa noite apresentar nossas vidas diante de Ti, ó Pai. Aquilo que tem, Senhor, o direcionamento do céu para as nossas vidas, para um tempo novo e melhor. Ó Deus, nós não vamos abafar a voz do Teu Espírito dentro de nós. Nós não vamos, Senhor, tentar fugir do desafio que o Senhor tem colocado diante de nós. Nós não vamos tentar esquecer aquilo que o Senhor tem falado. Não, Deus. Nessa noite nós declaramos que queremos ir de encontro a essa obra. Fortaleça, ó Pai, as nossas mãos nessa noite. Fortaleça, ó Pai, as nossas mãos nessa noite, para com seriedade nos envolvermos, Senhor, com essa obra de sucesso que é importante não apenas para nós, mas é importante para Ti. Que possamos nessa noite trabalhar os nossos corações de maneira que possamos organizar a nossa escala de valores, de maneira que possamos começar a colocar como prioridade a obra, o sucesso naquilo que vale realmente a pena se envolver. Que possamos dedicar toda ou a maior parte da nossa atenção na reconstrução destes muros que o Senhor tem nos mostrado, que estão caídos e que vão ser reerguidos em Teu nome, Senhor. Nos ajuda, Deus, a invocar o Senhor cada manhã. Deus, vem aqui, vem na minha vida, vem no meu casamento, vem na minha relação com os meus filhos, vem na minha relação com a igreja, vem na minha relação contigo. Deus, vem aqui, vem abençoando, pois eu sei que sem Ti nada eu vou poder fazer. Deus, abençoa esse tijolo que eu vou botar. Deus, abençoa essa palavra que eu vou falar. Deus, abençoa essa ação que eu vou tomar. Deus, vem e me ajuda, dá bom êxito nessa obra, Deus. Que o Senhor esteja conosco nesse processo de reconstrução. Que não nos apartemos de Ti, Senhor, em momento algum. Senhor, eu quero Te pedir nessa noite, restaure vidas neste lugar. Restaure vidas aqui hoje. Muda, salva, cura, liberta, transforma, proporciona um tempo novo e melhor da Tua presença, de salvação, de alegria no Espírito, um tempo de avivamento para nós, de uma relação séria contigo, com a Tua obra, com o Teu povo. Venha restaurar nossas vidas, não só aqui, mas também dos nossos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento em casa. Visite, Senhor, cada um dos Teus filhos. O Senhor sabe, Senhor, como está esses muros aqui dentro de nós. Nós queremos deixar de ser vergonha, deixar de ser opróbrio. Queremos que essa situação seja mudada, Pai. Deus, eu Te apresento os casais dessa igreja, todos os casamentos, os casais mais novos e os casais mais velhos, Senhor. É verdade, Senhor, que muitas vezes nós nos acostumamos até a fingir bem, fingir que está tudo bem. Mas o Senhor sabe o que é um casamento que Te agrada. O Senhor sabe o que é um casamento segundo o Teu coração. O Senhor sabe o que é uma família que vive para a Tua glória. Então vem nessa noite, Pai. Nós Te suplicamos, Senhor, venha restaurar famílias, casamentos, a relação de filhos com pais, de pais com filhos, de irmão com irmão. E eu Te peço, Senhor, por essa igreja,
Restaura, Senhor, o nosso compromisso com a tua obra, e essa obra envolve ação com cada membro dessa comunidade. Restaura o nosso compromisso com essa casa de oração. Restaura o nosso compromisso com os departamentos, ministérios dessa igreja. Restaura o nosso compromisso com os nossos irmãos. Restaura o nosso compromisso com os perdidos que estão lá fora, com a causa dos mais necessitados. Restaura o nosso compromisso com o Senhor. Deus, nós queremos colocar diante de Ti nessa noite todos esses muros. Que o Senhor nos ajude a partir de hoje, desse momento, que a gente comece a agir de maneira diferente e falar de maneira diferente. Que as ações práticas sejam manifestadas através de nossas vidas, para que a gente possa de fato, talvez depois de 52 dias, como foi esse povo, porque nós não sabemos que o tempo é teu, mas talvez depois de uma semana, um mês, 6 meses, não sei, nós podermos celebrar o Senhor pela reconstrução. Celebrar ao Senhor pela reconstrução. E nós não temos dúvidas, Senhor, de que esse é o tempo de reconstruir. Não importam quantas tentativas foram feitas no passado, o Senhor está conosco. O Senhor nos dará bom êxito nessa obra. Nós nos disporemos e reedificaremos. Vamos encerrar cantando essa música. Tenho muros pra reconstruir. Dessa obra eu não abro mão. E como Neemias eu hei de as barreiras e seguir. Debaixo da proteção do meu Deus, eu sei que eu vou conseguir reconstruir. Aleluia. Sonhos, reconstruir corações. Você vai conseguir, em nome de Jesus. Você vai conseguir, em nome de Jesus. Reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Nos ajuda, ó Deus. Reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Segundo a boa mão do meu Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus.